Olá, pessoal, boa tarde. Como vão todos? Como foram de feriado? Deu para descansar um pouquinho? Oi, Pedro. Estão todos bem? Deu para, esses dias aí sem aula, deu para organizar a vida aí? Aqui na SCP, da SCP, né, na verdade? Ai, que bom, Maria Vitória. Ótimo, vamos tirar essas dúvidas todas hoje. Certo? Deixa eu... Eu vou projetar aqui o roteiro, tá certo? Estão vendo, né? E o roteiro? Mas ninguém, antes da gente começar, não quer falar nada, quer perguntar nada. Eu vou deixar para perguntar mais para frente, que é na parte de trifásico. Tá certo. Mas digo assim, alguma pergunta mais geral, assim, ou alguma dúvida sobre, ou quer contar alguma coisa sobre sei lá, sobre a experiência desse online, sei lá. Quiserem comentar qualquer coisa. É que eu acho tão estranho. Toda vez que eu começo, aí eu pergunto, quase ninguém fala nada, aí assim, para não ficar calada, eu já começo, né? Mas, não sei, a gente podia usar um tempinho para conversar também, mas... na verdade, Vinícius, a prova de quinta, o assunto é até a aula passada, né? Hoje é tipo exercício, né? Eu tentei colocar um pouquinho de cada assunto, né, para a gente dar uma revisada, né? Mas o assunto mesmo a gente viu até a aula passada, né? O assunto dessa segunda prova, tá? Deixa eu ver aqui. Certo, vou aqui para o roteiro, tá? Aí eu não estou vendo o chat, e se quiserem falar alguma coisa, vocês abrem o microfone, tá bom? Bom, como eu comentei, né, essa aula de exercícios, né, tenta dar uma geral aí no assunto da segunda prova, né, que vai ser quinta-feira. A gente vai ver a análise de circuito de corrente alternada, né, ou seja, vai aplicar aqueles métodos, né, ou análise de malha, análise nodal, superposição, Thevenin e Norton, para resolver esses circuitos em corrente alternada. E o que é que muda em relação à primeira unidade, né, porque agora a gente está considerando a parte reativa das impedâncias. Já na primeira unidade, a gente só considerou a parte resistiva. Isso influencia porque agora a gente não trabalha mais com número real, a gente trabalha com número complexo, né? Ou na forma cartesiana, né, real imaginário, ou em coordenada polar, né, módulo e fase. Tá? Então, basicamente, a diferença é só em questão do formato do número. Por ser complexo, dá uma certa complexidade maior um pouquinho nas questões, né? Mas só da matemática, né? Do ponto de vista da eletricidade não muda nada, porque a gente vai tratar da mesma forma. Os métodos são os mesmos, os procedimentos são os mesmos. Agora, os nossos sistemas lineares ficam com números complexos, ao invés de números reais. Mas a gente trata da mesma forma, tá? Aí a gente viu também potência nesses circuitos, né? A gente viu também que a parte reativa gera uma potência que a gente chama de potência reativa, né, relativa a esses componentes, né, comparando com o que a gente via antes, né, quando só tinha a parte resistiva, que a gente via a potência só em watts, então a nossa potência total, né, vai ser uma soma vetorial da potência ativa com a potência reativa, né, ou seja, considerando a potência vinda dos elementos resistivos e vinda também dos elementos reativos, né, lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Tá? E, por fim, a gente viu os circuitos trifásicos e a potência nos circuitos trifásicos, né? Incluindo fator de potência, né? Correção de fator de potência, né? Então, o assunto da segunda unidade é basicamente esse, tá? Aí, aqui a gente fez, eu fiz acho que 2 exercícios, né? Eu mostrei a resolução, mas antes da gente passar para os exercícios, alguém tem alguma dúvida ainda conceitual, algum ponto que queira esclarecer mais sobre potência, fator de potência, trifásicos, né?
Enfim, alguém tem alguma dúvida, assim, do conteúdo, antes da gente passar para os exercícios propriamente dito? Eu lembrei de uma coisa que eu queria perguntar. É Ah, que era uma questão do roteiro 11 que eu fui fazer, que é por TVNAM e Norton, sabe, para achar o equivalente TVNAM. Aí, sim, o V de TVNAM, ele tava, a resposta eu acho que estava em RMS, só que não dizia, sabe, que, tava que era para achar em RMS. Aí eu achei, sim. tipo, eu não tava achando que tava errado. Aí quando eu fui levar pro monitor, ele falou para eu dividir a minha resposta por raiz de 2. Aí Aí deu valor. Aí deu valor. Aí, tipo, eu não sei quando é que é pra eu botar a resposta em RMS, quando não diz, no caso. Não, a resposta, na verdade, assim, normalmente quando eu boto a questão, eu deixo claro, sabe? Se pode ter passado despercebido, mas, por um exemplo, eu não sei como é essa questão especificamente, mas se por um acaso o sinal da tensão é um sinal senoidal, né? Eu digo lá, 10 seno de ômega t, ou seja, você sabe que esse valor é um valor de pico, né? Esse 10. Aí É, a resposta lá no final, se for uma questão subjetiva, tanto faz. Se não tiver especificado, você pode botar em função do valor de pico, em função do valor RMS. Não tem problema. Os dois, pelo menos eu considero certo os dois. é E porque se não tinha especificado e só dava assim, né? Cosseno, não sei quanto cosseno, larará. Aí eu botei em valor de pico. Aí por isso que eu achava que tava errado, porque não tinha percebido que era só entendi. por raiz de 2. Não, mas é o que eu estou dizendo. Se por um acaso a resposta não estiver especificando, os dois vão estar certos, Ah, né? Agora, se por um acaso você está fazendo uma questão objetiva que tem as opções, aí você vai ver, eu fiz o cálculo todo em valor de pico, mas as respostas estão lá em RMS. Aí eu preciso converter para poder ver qual é que é a correspondente, né? Mas isso aí não é um problema, tá? Pelo menos para mim, não ah, sou tá. criteriosa com isso, Eu não. fiquei um pouco com medo, porque como vai ser na multiprova, vai que tinha as duas respostas lá e eu não sabia qual marcar, no caso. Não, mas se tiver as duas respostas, vamos supor, a sua resposta deu 50. Aí eu botei lá 50 RMS, 50 de pico. Se isso acontecer, você tem que saber se o que você calculou é de pico é RMS. Isso aí já é outra coisa, entendeu? Mas assim, eu nunca vou botar 50 valor de pico e 50 sobre raiz de 2 RMS, porque aí as duas estariam certas, né? Não sei Sim. se foi isso que você perguntou exatamente. Era só porque eu achei que tinha que saber em qual que dá a resposta quando não diz, Não, sabe? não se preocupe a forma como você vai apresentar a resposta, né? Porque isso vai ficar claro, se não ficar, você pode botar como você achar melhor. Mas você tem que saber, assim, o que você está calculando, se é de pico ou se é RMS. Isso é importante, né? Porque a gente já viu que as equações para as potências mudam, né? Tem um fator meio lá, quando eu considero os valores de pico, e soma esse fator meio se eu considero os valores RMS. Então, tem uma diferençazinha aí quando eu vou manipular essas variáveis, né, se eu estou considerando de pico ou RMS, certo? Certo. Não é? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário mais geral, assim, de algum conceito? Certo. Eu vou aqui para o roteiro, se alguém lembrar, abre o microfone, tá? Bom, então eu coloquei duas questões. A primeira foi essa, né, que é a análise de circuito CA, né, monofásico mesmo, aqui no caso. Eu tenho só essa fonte aqui de tensão, 75 volts, fase zero, né? E aqui eu queria o equivalente de TV não, né? Então, aqui, ó, nem está especificado se é de pico ou se é RMS, porque como a gente não vai manipular com potência, não tem problema. Se aqui for de pico, o resultado vai ser de pico. Se aqui for RMS, o resultado que você achar vai ser em RMS. Então, não tem problema aqui. E eu coloquei de TV não porque a gente faz uma revisão maior, né? TV não, porque nesse caso aqui, foi até a forma como eu resolvi, a gente teve de encontrar a tensão de Tevenan e a corrente de Norton, né? Então, a gente pôde realmente analisar esse circuito duas vezes, né, para achar a tensão, depois curto-circuitar aqui para achar essa corrente de curto-circuito, né, fazendo essa análise para achar a impedância de Tevenan, né, e com isso o equivalente, né? Alguém não entendeu alguma passagem, ficou com alguma dúvida nessa resolução, né? Eu coloquei aqui os passos para resolver, né, e o vídeo com a resolução, né? Mas alguém teve alguma dúvida, alguma passagem que não entendeu? Tranquilo? Então, vamos para frente. Aí eu coloquei um outro exemplo, né, que é de trifásico, né? Falava aqui com a carga... É uma questão relativamente simples, mas só para vocês terem em mente a questão da defasagem entre tensão e corrente. Esse problema, né, às vezes as pessoas são
impelidas a pensar que, a defasagem é 90 graus, então, as duas são, é uma carga puramente, com a tensão está adiantada, então é uma carga puramente indutiva, né? A pessoa pode pensar isso, né? Se não ler direito, mas você lendo aqui, ó, é a tensão de linha em relação à corrente de linha, né? Então, quando a gente faz a conversão de linha para fase, né? Então, essa relação aí em cima da carga não é 90, né? Tem a defasagem aí dos 30 graus. Então, só para a gente analisar isso, explorar um pouquinho mais isso, tá? Eu coloquei aqui também os passos, né, para a gente resolver, e no final botei um vídeo com a resolução. Mas alguém não entendeu alguma passagem? Ficou com alguma dúvida nessa questão? Na resolução aí? Tudo certinho? Então, vamos para as questões mesmo, né? Bom, como eu disse, né, eu tentei varrer aqui, né, o assunto todo, então comecei aqui com a análise CA, né? Tem esse circuitinho aqui relativamente simples, pedia a corrente que passava na fonte, a tensão nos terminais da fonte de corrente. Essa questão caiu numa prova já, eu peguei de alguma prova antiga e botei aqui. Tá? Aí eu quero saber a tensão V0, ou seja, a tensão em cima desse resistor, né? A tensão nos terminais da fonte de corrente, ou seja, a tensão aqui em cima dessa fonte de corrente, e eu queria saber qual é das duas fontes, ou a fonte de tensão ou a fonte de corrente, que fornece uma maior potência ativa, tá? Ou seja, eu precisava encontrar a potência aqui em cima dessa fonte e a potência em cima dessa outra fonte. Para achar potência, quando a gente está trabalhando com circuito CA, né, circuito de corrente alternada, o ideal, assim, se você não tiver segurança em fazer as coisas, o ideal é você achar a potência total, a potência complexa. Por quê? Porque você não corre o risco de deixar de englobar nada, né? Então, se você aqui, por exemplo, achar assim, você vai resolver aqui, né, qualquer método, ou análise malha, ou superposição, ou então nodal, e achar a corrente que passa aqui na fonte de tensão, né, e a corrente aqui dessa outra malha, né, ou, por exemplo, nessa impedância aqui, considerando o indutor mais o resistor juntos. Aí, com isso, eu consigo encontrar a tensão em cima da fonte de corrente, né? E eu já tenho aqui a tensão, achando essa corrente, eu acho essa potência e essa. Quando eu tiver, por exemplo, aqui na fonte de tensão, a corrente que passa por ela, eu vou considerar, por exemplo, S complexo, né? V I conjugado, né? Então, vamos considerar que os valores aqui são todos RMS, né? Eu considerei assim. Quando não for falado nada, a gente vai considerar que é RMS, tá? Então, aí você vai considerar VI conjugado, né? Aí você já tem a tensão, achou a corrente, aí acha, então, a minha potência complexa. Passo para a real imaginária, a parte real é a potência ativa, né? Eu acho a forma mais simples, né? Mas você pode também usar a própria expressão para potência ativa. Quem é potência ativa? Módulo da tensão, módulo da corrente vezes o fator de potência, né? VI cosseno θ. O fator de potência eu acho como? Eu tenho aqui a onda de tensão, que é fase zero, e vou achar minha corrente, né? Ver qual é essa fase aí. Aí essa fase, né? Θv menos θi vai ser o θ, né? Que é o ângulo do fator de potência. Esse cosseno é o fator de potência, então basta multiplicar esse cosseno por o módulo da tensão, o módulo da corrente, e tem uma potência ativa, né? É uma outra forma de fazer também, tá? Mas aqui ficava a critério. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida nessa questão? Essa questão 3? Nada? Tudo tranquilo? Tá tranquilo. Agora, a potência ativa, ela sempre vai ser positiva, né? Independente de... O quê? Desculpa, diga. A potência ativa, o P. Sim, o P é sempre positivo. O porque P que pode ser positivo ou negativo, isso. É porque teve uma delas que deu negativa, entre aspas, mas por causa do cosseno. Aí quando multiplicou, porque como a fase da tensão era zero, né? Aí quando subtraiu, aí deu um cosseno negativo. Mas aí eu considerei como se fosse um módulo para analisar. Mas você lembra quanto é que deu o ângulo da corrente? Deu menos... não, foi eu que errei. Deixa eu falar. Mas deu certo. Eu consegui achar o valor, eu tinha botado isso errado. Porque, na verdade, o cosseno não vai dar negativo, tá? Porque lembrem que é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Esse ângulo da corrente aí provavelmente vai dar menor do que 90.
ou positivo ou negativo, né? Então, ou ele vai ficar em torno de 0 a 90 positivo ou de 0 a menos 90, né? Então, esse cosseno sempre vai dar positivo também. Entendi. Entendeu? Uhum. Ele só daria negativo se essa defasagem fosse mais de 90. O que normalmente não acontece, porque a gente considera os menores picos, né? De tensão e de corrente, né? Enfim. Uhum. Normalmente, a gente não considera ele negativo, tá? Tá bom. Certo? Bom, a próxima questão, bicho, aqui eu não vou conseguir ver, peraí. Um motor de corrente alternada, indutivo, monofásico, aqui é só para dizer que é uma carga, né? Uma carga. É um motor, você representa normalmente um motor com um indutor e um resistor em série, tá? Então, tem uma potência de 895 watts, ou seja, eu já sei que é potência ativa, né? Porque está em watts, ligado em plena carga, né, uma rede de 220 volts RMS, ou seja, eu já sei que aqui é o módulo da minha tensão de linha, né, frequência 60 Hz. Eu sei que esse motor, ele puxa uma corrente de 5,1 amperes RMS, tá? Então, aqui eu já sei que é uma corrente de linha, né? Sim, se bem que é monofásico, tá? É a corrente que esse motor puxa 5,1 amperes. Aí, baseado nisso, né, e a gente vai considerar que a carga do motor é uma carga indutiva, que de fato ela é, tá? Então, primeiro, o fator de potência atual da instalação, né? Então, aqui a gente tem a potência, eu tenho o módulo da tensão e tenho o módulo da corrente, é uma aplicação de fórmula direto, né? P é VI cosseno θ, tá? Então, aí você acha o cosseno θ, que é o fator de potência, né? E você, como você sabe que é indutiva, né? Se você precisar aqui mais na frente achar esse ângulo, você sabe que esse ângulo vai ser positivo. Se eu dissesse que era capacitivo, então, quando você fosse botar esse ângulo ou na impedância ou no triângulo, né, na potência, você saberia que ele era negativo, tá? Aí, aqui, o capacitor necessário para corrigir o fator de potência, né, para 0,98, né? Então, aí, basicamente, a gente vai comparar o reativo, né, a potência reativa que eu tinha antes, tá? Né, com esse fator de potência que eu achei aí no item A. Vou ver qual é a nova potência reativa com esse fator de potência 0,98, com isso eu vou ter a variação da potência reativa, né? Aí é só botar na equação lá da capacitância, né? Botar a diferença do reativo igual módulo da tensão ao quadrado, tensão em RMS, né? Dividido por ômega. Aí eu vou ter aí o valor desse capacitor, é bem simples mesmo, né? A gente faz só para ter uma ideia de como isso é feito. Aí, quando eu faço essa compensação do reativo na letra B, eu tenho um novo S, né? Ou seja, uma nova potência aparente também, né? Mas a tensão continua a mesma. Então, o módulo, o S, né, que é o módulo da potência complexa, é V vezes I, né? O módulo. Então, se o V eu não mudei, ou seja, a instalação é a mesma, então eu tenho a mesma tensão. Se eu mudei o S, então eu mudei o I, né? Então, eu quero saber quem é minha nova corrente, tá? Então, essa questão basicamente era para aplicar umas fórmulas, mas para a gente se habituar, para a gente se familiarizar, né, com essas equações, tá? Alguém teve alguma dificuldade nessa questão ou não entendeu alguma parte? Nada? Certo, ótimo. Que bom que foi tranquilo. Então, vamos para a quinta, né? Nessa quinta questão, tem a ver com correção de fator de potência, né? Então, eu dei 2 circuitos, o primeiro, da letra A, é só a carga, né? Uma carga indutiva, né? Eu tenho um indutor e um resistor. E no segundo circuito, a letra B, é já com compensação. Tem um capacitor aí em paralelo que fez alguma correção aí do reativo, tá? Então, aí eu estou dizendo que essa tensão da fonte VF vale 100 volts RMS, né, com a frequência de 500 sobre π Hz, né, tá assim para facilitar as contas. Essa questão também tinha caído numa prova, né, então eu tento facilitar as continhas, né, que a gente fazia na mão, né. Resistência de 10, indutância de 100 mH. Então, aqui eu peço, na letra A, o triângulo das potências para carga sem o capacitor, né, sem a correção, né. Então, aqui, ó, basicamente, eu tenho o módulo da tensão, tenho a impedância, né, então eu consigo achar o ângulo, né, com a impedância eu já acho esse ângulo, né, ou seja, já tenho aí o ângulo do meu triângulo, com o valor do módulo da tensão e com a impedância, né, o módulo da impedância, eu consigo achar também a minha potência complexa, tá? Então, a letra A, bastava que eu aplicasse aí, encontrasse a impedância, né, lembrando que aqui o L está em Henry, 100 mH, eu preciso passar para a impedância, ou seja, J ômega L, né, eu tenho que fazer aí para poder achar essa parcela relativa aí ao indutor, tá?
Pronto, aí com isso, eu achando a potência complexa, se eu transformar em real imaginário, eu tenho o real, né? A potência ativa é a base do triângulo, imaginário, a potência reativa, né? Que é a altura do triângulo, né? Aí eu montaria o triângulo sem problemas, tá? Aí na letra B, né? Eu pedi para que a gente visse aí qual é o valor desse capacitor, né? Que a gente vai adicionar aí para que a parte reativa, né, a potência reativa, seja reduzida 30%. Ou seja, eu vou pegar eu tinha X, e o meu novo X é X menos 30%, ou seja, 70% do original, tá? Então, de novo, eu vou ter de comparar o reativo que eu tinha antes, a potência reativa que eu tinha antes, com a potência reativa com essa redução dos 30%, né? E aplicar na fórmula lá do capacitor, né? Também era uma aplicação direta se eu já soubesse quais são as potências reativas antes e depois, tá? Aí, com isso, quando eu adicionar essa potência reativa, eu quero saber qual é esse novo triângulo de potências. Eu posso adicionar o capacitor, calcular minha impedância, eu já achei na letra B qual é o valor desse capacitor, podia achar minha impedância equivalente e fazer o que eu fiz para a letra A. Só que uma forma mais inteligente de fazer isso é olhar para o triângulo em si, né? Eu já achei o triângulo na letra A, certo? Sem o capacitor. E eu sei que o capacitor adicionou um Q negativo, né? Uma potência reativa negativa. Então, basta o quê? Que meu novo S complexo, a parte real, que é o P, continua sendo a mesma, e a parte imaginária vai ser o Q que eu tinha antes, mais o Q do capacitor. Como ele é negativo, né, eu tenho uma redução. Aí eu acho minha nova potência complexa e monto meu novo triângulo, né? Seria a forma mais simples de fazer, basear aí nas potências, né? E não voltar para a impedância, né? Poderia fazer? Podia, né? Mas, como eu disse, né, a forma mais simples seria trabalhar com os triângulos, tá? E a letra D, o que aconteceria com o fator de potência do circuito A, se fosse adicionado em paralelo uma carga puramente indutiva, bem maior que a carga inicial, né? Eu estou perguntando aí se nesse circuito A, eu montei lá meu triângulo na letra A, aí eu venho com uma carga indutiva, com um indutor bem grande, né? O que acontece com esse fator de potência? Ele vai para onde? Vai para 0, vai para 1, né? O que acontece aí com ele? Era isso que vocês precisavam analisar, certo? Nessa questão, alguém teve alguma dúvida? Alguma coisa não deu certo? Alguém quer fazer algum comentário? Nada? Então, vamos para a próxima. Bom, a questão 6, né? Uma carga trifásica, também de trifásico, né? Equilibrada ligada em estrela, ou seja, minha carga está em Y, né? E eu tenho uma fonte também equilibrada, sequência positiva ligada em delta, ou seja, é um sistema delta Y, tá? Fonte em delta, carga em Y. Eu sei que a tensão VCA do gerador, né, é dada por esse valor aí. E que a corrente de fase, né, na carga, e C, que também é a corrente de linha, né, porque a carga está em Y, é esse valor aí, 15 fases 230. Aí eu peço, qual o valor da impedância de carga por fase? Né? Aqui, basicamente, a gente precisa ter em mente aquela questão de manipulação, valor de fase e valor de linha, né? Porque eu tenho uma corrente na carga, né? Porque a carga está em Y, que é a mesma corrente de linha, e eu tenho a tensão de linha, né? Esse VCA é uma tensão de linha, né? Então, para eu achar a impedância, né, da carga, eu preciso fazer o quê? Saber qual é a tensão de fase e a corrente de fase. Porque eu sei que V igual ZI, se o V for a tensão de fase e o I for a corrente de fase também. Eu já tenho a corrente de fase C, tenho o VCA, né? Então, com isso eu consigo achar o VC. Aqui é direto, eu não preciso nem olhar a sequência positiva, porque VCA vai me dar o VC, né? E como eu tenho o IC, então tá tranquilo, né? É só eu fazer a conversão dessa tensão para fase e usar a lei de Ohm, né? Direto. A letra B, pode falar. É porque eu parei nessa questão, porque eu não tinha entendido e porque também ela falava que a tensão era de fase, só que ela dá um VCA, aí eu fiquei achando isso meio estranho. Certo. Aí eu tentei até das duas formas, como se botasse o V de linha igual ao V de fase, porque não tava batendo o resultado com gabarito. Porque minha fase não dá igual a resposta de jeito nenhum. Tipo, dá o módulo dá igual, mas A fase? a fase, aham. Pode ser que esteja errada lá, não sei, mas Aí é isso que eu queria saber, se eu tinha eu entendido. posso até mostrar essa, né?
Deixa eu mudar, eu vou mudar aqui para a mesa, tá? Então, peraí, só um minuto, eu vou ficar sem ouvir vocês. Um instante, peraí. Poxa, já baixei aqui. Pronto, estão me ouvindo? Poxa, foi que eu não desliguei aqui, Mas ó. tá meio baixo. Pronto, acho que agora vai. Peraí, deixa eu mexer aqui. Pronto, estão vendo a mesa, né? Deixa eu voltar lá no roteiro. Ai, meu Deus, eu fechei o roteiro. Tá projetando ainda o roteiro? Vocês estão vendo? Tá sim. Eu tinha fechado sem querer. Vocês estão vendo o roteiro? Vocês estão me ouvindo? Sim. Dá pra ver e dá pra ouvir. Ah, eu que não estava ouvindo vocês, desculpem. Vocês me ouvem, né? Dá pra ouvir sim. Ah, obrigada. O roteiro eu tinha fechado sem querer. Bom, voltando aqui, né? Olha só, a gente tem aqui um sistema delta Y, né? Ou seja, o gerador está em delta. Né? E a minha carga está em Y, né? Certo? E eu estou dizendo que a minha tensão de fase é VCA. Isso tem sentido porque se eu nem soubesse que a carga estava em delta, ou o gerador, se o gerador está em delta, que a carga estava em isso, eu dissesse a tensão de fase do gerador VAB é igual a X. Então, se eu digo que a minha tensão de fase é VAB, ou seja, vai da linha A para a linha B, então eu já sei que essa configuração é a delta. Tá? Porque se o valor de fase é de A para B, então só pode ser a configuração delta. Já se eu digo, a minha tensão de fase do gerador é VB igual a 5 volts, né? Então, eu já sei que esse gerador vai estar em Y. Por quê? Porque eu não tenho como ter outra configuração se eu disser a tensão de fase é VB e botar um delta, né? Porque não tem sentido. O delta tem de ser entre duas linhas, né? O Y, sim, né? Vai da linha para o neutro, né? Então, foi até esse ponto que eu comentei na... Lembra da questão que eu coloquei na aula passada para vocês resolverem? Eu disse, tá lá dizendo VAB igual a tanto, e eu não vou dizer se é de linha, se é de fase, porque quando vocês desenharem a configuração que eu tinha proposto, e vocês botarem, não tinha outra possibilidade. Então, se eu não dissesse, se eu só dissesse, não falasse que era de fase do gerador, mas se eu dissesse, o VCA é 300, raiz de 3, fase menos 65. Então, se aqui, vamos dizer que é B, que é C. Então, o VCA, que é a tensão daqui para cá, né, VCA, é igual, né, 300, raiz de 3, fase menos 65 volts, né, 65 graus. Então, aqui, ó, eu estou dizendo que VCA é a tensão de fase do gerador, né, e que também é a tensão de linha, né, a tensão entre as linhas C e A, certo? E eu estou dizendo que o IC, né, vale 15 fase 230, né? Então, eu vou só botar aqui os dados. IC é igual a 15 fase 230 graus amperes. E o meu VCA, né, é igual a 300, raiz de 3, fase menos 65 graus volts. Né? Com Maria Vitória, se não bateu, eu vou ver aqui só para a gente ver se não é um erro do gabarito ou se tem alguma coisa errada mesmo. Eu fiquei um pouco com dúvida e pode ter sido erro meu, mas eu queria saber o que era, sabe? Tá certo. Então, ó, se eu quero saber a impedância, né? Eu vou aqui vou pegar a impedância em ZC, né? São iguais, mas como eu tenho o VCA e eu tenho o IC, né? Eu vou pegar essa impedância aqui. Então, se eu conheço a corrente que passa aqui, eu quero achar essa impedância, eu preciso saber quem é essa tensão aqui em cima, né? Que na verdade é VC. E eu conheço o VCA. E eu sei que o V de linha
né? É igual a raiz de 3, V de fase, né? Uma defasagem de 30 graus. Quem é o V de linha? O que eu tenho é VCA, que é igual a raiz de 3, VC, né? Esse aqui é VCA, aqui é VC, né? Fase 30 graus. Então, o VC, que é o que eu quero, vou botar aqui embaixo. Ele vai ficar igual VCA dividido por raiz de 3, fase 30. Quem é o VCA? É 300, raiz de 3, fase menos 65 graus, né? Dividido por raiz de 3, fase 30. Então, meu VC, né? O raiz de 3 some, vai ficar 300, fase. Aqui é menos 65, menos 30. Então, menos 95 graus volts. Então, essa é a tensão de fase VC, que está em cima da impedância. Então, da lei de Ohm, que V igual a ZI, né? Me dá aqui o Z. Se aqui é o VC, aqui é o IC, que é justamente o que eu tenho, né? O VC é 300, fase menos 95 graus. E a corrente IC é 15, fase 230 graus. Então, essa minha impedância, ela vai ficar igual 30 dividido por 15, vai dar 20, né? E a fase vai ficar menos 95, menos 230, né? Aí a gente vai fazer a continha para ver os 360, né? Aqui vai ficar menos 325, né? É isso? 25, deixa eu somar aqui. 95. Aí pronto, é só para não deixar esse número meio estranho, né? Então eu vou... Que tá certo. Eu não tinha feito esse 360. Mulher, lembre que o menos é no outro sentido, se você for no sentido positivo, né? Eu andar menos 325 é a mesma coisa de eu andar mais quanto? Aqui para 60 vai ficar 35, né? Uhum. Ah, era isso. Eu tava achando. Você achou esse, foi? Achei isso, eu falei, nossa, tá tão grande. Tá misericórdia, mulher. Tu fez certo, então. Melhor. Se a resposta ficar assim, eu aceito também, não tem problema, tá? Ainda bem. Mas assim, pro nosso dia a dia, assim, né? É bom a gente ficar atenta porque, né? Isso é a mesma coisa, né? Ah, eu não lembrava disso, eu tinha esquecido. Certo, ótimo. Alguém teve mais alguma dúvida nessa questão? O VAB, né? Como eu tenho o VCA, aí eu vou lá para a minha relação, né? Ele diz aí que a sequência é positiva, né? Então, se aqui é AB, aqui é BC e aqui é CA. Se eu conheço o CA, né? Eu tenho o VCA, mas eu quero o VAB. O que é que eu vou fazer? Lembre que esse é o sentido positivo, né? Que é o sentido positivo do ciclo trigonométrico. Você tem que pensar assim, eu tenho VCA, ou seja, eu vou partir de VCA para encontrar o valor que eu quero, que é o VAB. Então, se eu estou em VCA, eu tenho de voltar, ou seja, de andar no sentido negativo 120 graus. Ou seja, o VAB vai ser o VCA menos 120, porque eu tenho de dar uma volta no sentido contrário de 120 graus, certo? Sempre desenhe que aí não tem para onde correr, né? Você vê direitinho se eu ando positivo, se eu ando negativo, para sair de um e chegar no outro, certo? Aqui o chat. Não tem nada, né? Então, ninguém tem mais nenhum comentário nessa questão? Não, agora tá tranquilo, foi só isso mesmo. Que bom. Bom, essa questão 7 foi uma questão que também caiu numa prova uma vez. Na verdade, assim, é mais para a gente explorar esse conceito aí de estrela triângulo, né? De como é que a gente pode fazer um arranjo para comportar uma carga, né? Por exemplo, tá? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, né? Eu tenho uma carga trifásica que é composta por 3 impedâncias, né? Tá aí esse valor de Z aqui na direita, né? Z, 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 tem essas 3 impedâncias. E elas, para alimentar essa carga adequadamente, eu preciso submeter para elas uma tensão de fase, né? No caso, de 658 volts, tá? E eu disponho para isso, né? Um conjunto, né, de 3 fontes, defasadas de 120 graus, de mesma amplitude, mesma frequência, de amplitude 380, certo? Bem bonitinho aqui, de equilibrado trifásico. Aí eu quero saber, né?
qual é a configuração que eu preciso ter, né? Como é que eu vou ligar, pegar essa fonte trifásica, ligar essa carga trifásica, para que eu consiga realmente alimentar essa carga, para que chegue aqui nela 658 volts. Se eu ligar delta-delta, vai dar certo. Se eu ligar y-y, vai dar certo. Se eu ligar delta-y, vai dar certo. Se eu ligar y-delta. Então, vocês têm que fazer essa análise para ver como é que eu consigo ligar. É basicamente isso mesmo, tá? Essa questão é só para a gente fazer essa comparação e entender um pouquinho mais sobre essa coisa de linha de fase, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, né? O que eu falei já ajudou, se ficou, ou ainda tem alguma coisa pendente nessa questão? Nada? Eu vou passando, mas se vocês tiverem alguma coisa, lembrar de alguma coisa de outra questão que já passou, fale que a gente retoma, tá? Bom, aqui eu dou o diagrama fasorial, tá? Esse aqui é um diagrama fasorial, né? Onde eu tenho aqui tensões de linha, né? O VCA, BCA, ou VBC, VAB, e tem o corrente de linha, IA e B e C, tá? Independente da configuração, se é Y ou delta, né, da carga do gerador, isso aqui são valores de linha, né? VCA, VBC e VAB, e o IA e B e C, né? Realmente são valores de linha. Então, eu estou dando aqui esse diagrama fasorial, né? Digo para desprezar a impedância da linha e as perdas do gerador, né? E aqui dou os valores, né? Por exemplo, aqui dá para vocês verem, tem umas retas, né? Onde se eu sair de uma reta e for para outra, eu ando 5 graus, tá? Sempre no sentido positivo, né? Sendo o sentido positivo do ciclo trigonométrico. VAB, VBC, VCA, tensões de linha, IA e B e C, corrente de linha, o módulo da tensão de linha, 220 volts, e o módulo da corrente de linha, 10 amperes, né? Isso é a frequência de 60 Hz. Aí eu pergunto aqui, qual a impedância de carga, tá? Aqui eu acho que eu digo como é que estão ligadas, né? Digo. A carga está ligada em delta, tá? E o gerador está ligado em estrela, tá? Só para a gente pensar melhor, né? O gerador eu nem precisava, porque eu já tenho os valores de linha, então eu já sei como é que eu estou chegando na carga. Então, não precisava saber das informações do gerador. Mas, enfim, tá aí também. Aí, enquanto a impedância de carga, eu preciso achar o quê? A tensão de fase e a corrente de fase, né? Se a carga está em delta, né? Então, a tensão de fase vai ser a tensão de linha, já tenho, mas a corrente não. Então, eu preciso fazer a conversão da corrente de linha para a corrente de fase para achar a impedância, né? Porque eu sei que V igual a ZI, né? Se eu tenho o V e o I são valores de fase, né? Tensão de fase, corrente de fase, tá? Tá bem parecido com aquele que a gente fez aqui. Aí a letra B, potência trifásica complexa na carga. Aqui já está fácil, porque na letra A eu já achei a tensão de fase e a corrente de fase. Então, basta pegar esses dois valores, os fasores, né? E fazer o VI, 3 vezes, né? VI conjugado, né? Lembrando que a potência é trifásica, então aparece o 3 aí, tá? É só aplicar a fórmula direto mesmo, né? E na letra C, qual a capacitância por fase, né? Do capacitor que deve ser adicionado para que a gente zere a potência reativa. Como aqui eu quero saber o valor do capacitor que eu vou colocar em uma fase, então aqui só cuidado, porque a minha potência reativa que eu vou considerar vai ser a potência monofásica. Se eu achei a potência trifásica, eu vou dividir por 3, vou ter a monofásica, tá? Então, essa potência monofásica é que eu vou lidar lá, vou tratar para considerar o meu capacitor por fase, tá certo? Então, esse seria o procedimento para resolver essa questão. Alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade, algum comentário nessa questão 8? Então, vai ser só 10, né? Quinta-feira, graças a Deus. Ninguém tem dúvida, só Maria Vitória que perguntou hoje. Tá ótimo. Que bom. Professora? Essa questão aí, eu tenho ideia como faz ela, mas se eu puder fazer ela só para mim ter uma noção melhor, eu vou agradecer. Mas tu tentou fazer já? Porque assim, se eu fizer e você nem ter tentado, é uma oportunidade que eu estou tirando de você aprender, sem brincadeira. Por isso, assim, que eu explico como já fez, e por isso que essa aula é para tirar dúvidas, assim, é porque para você já ter tentado, para quando eu chegar aqui eu desemperrar, mas a ideia é que vocês consigam, né, fazer sozinhos, porque é uma questão simples, né? Não sei, você chegou a tentar fazer, Luiz? Vou tentar aqui.
Pronto, porque assim, se você fizer o que eu falei, assim, né, esse passo a passo, né, a impedância, pronto, essa letra A é basicamente o que eu fiz ainda há pouco, né, então, como eu resolvi aquela outra, é exatamente o que você vai fazer aqui, vai pegar a grandeza de linha que você conhece e transformar para fase, transformando para fase, é só usar a lei de Ohm, né. Aí a letra B, eu já tenho a tensão e a corrente de fase, vou fazer 3 vezes VI conjugado, é só aplicar uma equação, né. Então, o segredo das questões trifásicas são justamente em você saber manipular os valores de linha e de fase, né? Porque quando você traz tudo para os valores de fase, então é só usar a equação das potências, não tem, né? Não tem muita coisa para inventar, né? Então, traz os valores para a fase e aplica as equações das correntes diretamente, ou das potências diretamente, certo? Algo mais? Eu vou colocar aqui no chat, hoje vai ser um formulário, tá? Para presença, vou colocar aqui. Certo? Então, o formulário para presença está aí no chat. E lembrem assim, se quem não tentou fazer ainda, né? Mesmo já era sendo necessário que já tivessem feito, mas quem não tentou fazer, que for fazer e sentiu alguma dificuldade, coloque a dúvida no fórum que eu estou sempre olhando, tá certo? Sim, falar em fórum, eu vi que algumas pessoas pediram a vista dos laboratórios, eu falei já com os monitores, eu estou só esperando eles darem um retorno, tá certo? Nesses dias, né, ou acho que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eles devem estar enviando o e-mail para quem solicitou a vista, tá certo? Mas a gente não esqueceu, não, eles estão providenciando, tá bom? Certo? Pois então, assim, se tiverem alguma dúvida, né, podem colocar no fórum que a gente está sempre olhando, né? Então, uma forma mais rápida. Mas e tem os monitores também, eles estão com os horários de atendimento, né? Estão ajudando aí também para vocês. Não, pode perguntar, Vinícius, não tem problema. A prova vale 6 pontos. São 6, né? Deixa eu só fazer as contas de novo. O laboratório foi 3, tem um teste, tem o teste, né? Valendo 1, os testes todos valendo 1. Não teve mais nada essa unidade, né? Então é isso mesmo, né? Então foram 4 e a prova vale 6. Isso mesmo. Certo? Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre outro assunto, alguma outra questão que viu, né? Que se emperrou em algum lugar, ou algum conceito, né? Que queira deixar mais claro. E aí, mais nada? Professora, na prova vai cair também a teoria sobre o laboratório ou vai ser só assunto de aula mesmo? Não, pode ser que eu coloque alguma coisa assim, a questão de explorar as impedâncias, assim como foi uma aplicação, o filtro foi uma aplicação, posso falar em filtro, mas sempre focando na questão da impedância, do corte da frequência, nessa característica da impedância de variar com a frequência, tá? Porque isso é realmente uma característica importante da impedância, tá? Mas não assim, muito a fundo que nem foi, né? Tipo, ele Isso, mas explorando o conceito, né, da impedância, né, se cair alguma coisa assim, tá? Entendi. E aí, querem falar sobre mais alguma coisa? Colocar alguma coisa fora da disciplina, de repente, ou do curso? Não sei, se alguém quiser aproveitar esse tempo para a gente falar alguma coisa. Se eu puder ajudar. Certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, ninguém tiver mais nada para colocar, né? Então por hoje seria isso, tá, pessoal? Não esqueçam de preencher o formuláriozinho da presença, tá certo? O link está aqui no chat. Certo? Então, até mais, pessoal. Tchau, até quinta-feira.